Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos começar a semana 2 do PET de Geografia, na página 82, e o eixo temático dessa nossa aula vai ser os problemas e perspectivas do urbano. Então, nós vamos fazer recapitulando do ano passado. Então, vou começar a falar sobre a questão do crescimento das cidades. Esse crescimento, quando ocorre de forma acelerada, acontece uma intensa valorização do solo, dos terrenos. Isso tende a gerar uma expansão para as áreas periféricas das cidades. E isso faz com que aconteça a segregação espacial, porque esses solos e terrenos no centro das cidades acabam ficando mais caros. Isso faz com que a população mais pobre vá para as periferias das cidades. Essa valorização desses terrenos no centro acontece muito por causa da especulação imobiliária, que é quando a pessoa compra terrenos no centro e deixa o terreno parado até que ele se valorize para depois poder vender. E essa ação faz com que a população mais pobre não tenha acesso a esses terrenos nas áreas centrais e faz com que essa população migre para as partes mais distantes do centro da cidade. E isso, em consequência, isso faz com que as cidades cresçam mais. Outro processo importante que vem acontecendo nas cidades é o processo de fuga das indústrias e a descentralização das atividades produtivas do território, de uma metrópole. Isso resulta no crescimento dessas cidades médias. E esse processo é chamado de desmetropolização, que é a inversão da metropolização. Que a metropolização é quando acontece uma centralização dessas indústrias. E quando falamos sobre metrópoles e cidades médias, nós adentramos a questão da hierarquia urbana, onde nós temos as vilas, que são pequenos aglomerados que não são considerados cidades ainda. A cidade local, que é aquela cidade menor que buscam serviços nas cidades maiores ao seu redor. O centro regional, que são as cidades médias, que tem influência regional sobre as cidades próximas a ela. A metrópole regional e a metrópole nacional, que são cidades de maiores portes. E nós temos também as cidades globais, que são as principais cidades que lideram a rede urbana em escala global. Elas são marcadas pela avançada dinâmica territorial e urbana. Além disso, são sede de grandes multinacionais e exercem influência na grande maioria das cidades do mundo. E outra questão que nós podemos recapitular é o problema da mobilidade urbana, onde em muitas metrópoles o número de veículos é muito grande e a mobilidade urbana é muito ruim, que causa muitos engarrafamentos. A população periférica tem uma maior dificuldade para ter acesso ao trabalho, à saúde, à educação, a qualquer serviço público, porque os serviços de mobilidade urbana não têm uma boa qualidade e essa população depende muito desses serviços, e a população que consegue ter um carro próprio acaba optando por usar o carro próprio, o que causa muito engarrafamento. Agora, passando para as atividades, esta primeira questão vai se tratar sobre o crescimento acelerado da população, o que causa nas cidades, a questão sobre especulação imobiliária, que eu falei no começo dessa aula. Na questão número 2, vai se tratar sobre a questão da hierarquia urbana, que também foi tratado nessa aula. A questão número 3, vocês vão ter que se atentar sobre aquele processo onde as indústrias saem das metrópoles, vão para as cidades menores, as cidades médias. Isso também foi tratado durante essa aula. Então vocês vão ter que procurar o nome desse processo e assinalar aqui nesta questão. Essa última questão trata sobre o problema do transporte, engarrafamento, mobilidade urbana, que eu tratei agora aqui no final da aula. E a questão número 5, vocês vão ter que analisar essa charge e indicar os principais processos de urbanização no processo geográfico brasileiro. Então vocês vão prestar bastante atenção em toda esta aula e colocar alguns pontos sobre esse processo de urbanização, problemas e afins. Obrigado por assistirem essa aula. Tenham uma boa semana. Qualquer dúvida, comentem ou entre em contato com os professores e boa semana a todos.